Chamamos Jesus porque o Senhor está no controle absoluto de tudo. Nada está fora do controle divino. Nada. Inclusive o coração dessa pessoa que você trouxe está nas mãos de Deus. Eu quero te ensinar alguma coisa sobre propósito e plano. A diferença entre o que tem que haver no meu coração, plano ou propósito. Diga assim, plano ou propósito. Pergunta para quem está do teu lado, o que habitas agora no teu coração? Um plano ou um propósito? Eu vou perguntar de novo para ver se você me entende. O que está morando no teu coração? Um plano ou um propósito? Essa é a pergunta que devemos fazer. Planos e propósitos. É isso que Deus vai agir na nossa vida hoje. Quem vai ouvir a voz do Espírito Santo? Então eu vou começar falando de Êxodo, para você me entender um pouco mais. Êxodo, o Monte Sinai, Êxodo 3, 7, 8. Vi, ouvi, conheço, desci. E daí a gente caminha um pouquinho mais, mas eu vou tentar falar pouco. Se eu conseguir, eu prometo que eu falo pouco. Amém? É porque quanto pior é o pregador, mais ele tem que falar para explicar, né? Quando o pregador é bom, ele fala pouco e a pessoa já entende. E como eu sou um pregador pequeno, aí a gente tem que se esforçar mais, falar mais. Disse ainda o Senhor: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exaustores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra. Diga comigo, propósito, para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que emana leite e mel. O lugar é do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Aveu e do Jebuseu. Você pode ler esses nomes comigo? 1, 2 e... O lugar é de quem? É do cananeu. Verso 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegaram até a mim. Também vejo a opressão que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, diga, vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Propósito, aqui Deus revelou um propósito. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Pode se assentar. Espírito Santo, fala conosco, Ré maior. Olha para mim, muita atenção, redobre a sua atenção. Plano e propósito. A primeira coisa que eu quero que você entenda, que o diabo é o príncipe das trevas e Jesus é a luz do mundo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, mas vem aí o príncipe das trevas. A palavra hebraica para trevas é ignorância. Então, a palavra ignorância significa trevas. O diabo é o príncipe das trevas, então ele é príncipe de quê? Da ignorância. A palavra hebraica para luz é conhecimento. Jesus disse, eu sou a luz. Jesus estava dizendo, eu sou o conhecimento. Então preste bem atenção. Quando uma pessoa está em trevas, ela está em ignorância. Ela não sabe para onde ir, nem o que fazer. É aonde o diabo reina. O diabo reina sobre os ignorantes. Ele reina sobre as trevas. A palavra hebraica para trevas é ignorância. Por isso que o diabo não quer aparecer, não quer que você saiba, não quer que você entenda, não quer que você conheça. Ele não quer nada disso, ele quer que você fique em trevas. Em outras palavras, ele deseja que você permaneça sob ignorância, sobre trevas. Agora, quando Jesus veio, ele disse, Eduardo, eu sou a luz, eu sou o conhecimento. Quanto mais verdade você conhece, mais liberdade você tem, mais livre você é. Quem está me entendendo? Então o que eu vou te falar hoje é complexo, mas é simples. Existem
duas palavras que norteiam a vida dos seres humanos. A primeira dela é plano, a segunda é propósito. A primeira é propósito, a segunda é planos. Eu só preciso entender, veja que quando Deus chamou Moisés e disse: eu tenho visto, ouvido, e eu conheço o sofrimento do povo, por isso eu desci para livrá-los. E vou fazê-los, olha o propósito de Deus, olha o que Deus está dizendo: eu vou livrá-los e vou fazê-los subir a uma outra terra boa, uma terra boa, ampla, que mana leite e mel. Propósito, Deus estava dizendo: eu vou tirá-los da escravidão e vou levá-los para uma terra pior? Não, olha o propósito: eu vou levá-los para uma terra boa, ampla, que mana leite e mel. Quando Deus te tirou das trevas, essa é a promessa, é o propósito de Deus: te levar para uma vida melhor, ampla. Eu vou dizer de novo: te levar para uma vida melhor, ampla, que mana o quê? Lugar de paz. Só que aí, olha o que Deus disse: esse lugar já tem dono. Quem são os donos desse lugar? Ele diz: os donos desse lugar é quem? Põe aí para mim. Quem são os donos? O lugar é do cananeu, do eteu, do amorreu. O que esses nomes têm em comum? Todos eles terminam com eu. São pessoas, são povos que o eu deles dominou. Não era Deus quem dominava, era eles. E Deus estava dizendo: eles estão num lugar que não é deles, é seu. E você tem que entender, toda a bênção que Deus vai te dar está na mão de alguém, e você tem que ter coragem para poder tomar. Eu vou dizer de novo: toda a bênção que Deus quer te dar está na mão do Eveu, do Eteu, do Cananeu, do Fariseu, do Ebuseu. Está na mão de alguém. Por que você não conquista? Porque você tem medo de ir avante para tomar da mão dele. Quem está entendendo? O carro que você quer está na mão de alguém. Você vai ter que ter fé para conquistar. A casa, o lugar, o sítio, a fazenda, a venda. Irmãos, esse mundo tudo tem dono. Só que quem está lá não é dono. O dono é quem? Bate no peito e diga: o dono é eu. A boiada é sua, Vinícius. O dono é eu. Só que quem está lá, Deus falou assim: ó, eu vou te dar essa terra. Quem está lá agora vai sair para você entrar. Oh, meu Deus, que frieza. Vai sair para você entrar. Só que aí você tem que ter o que Deus pediu para Josué: seja forte e corajoso. Não seja covarde, seja forte e corajoso. Agora, por que esse pessoal vai ser tirado da terra? Porque esse pessoal, eles quebraram o plano de Deus, o propósito de Deus na vida. E agora eles são dominados pelo eu. Irmãos, na vida, nunca diga eu. É meu, sou eu. Deus tem birra de quem coloca o eu na frente. O centro de tudo é Cristo, não é eu. Levanta a mão e diga: o centro é Cristo, não é eu. Quem está me entendendo? A Bíblia diz que Herodes morreu comido por bichos, porque ele fez um discurso e disse: eu sou Deus, eu. O povo aplaudiu ele. Na mesma hora começou a vir bichos e comeu ele vivo. Deus odeia quem coloca o seu eu na frente. Por isso Deus tirou esse povo, porque todos eles eram eu. O eu deles, não era Deus quem governava era eles. Quem está me entendendo? Pastor, me explica melhor. Explico. Provérbios 19, 21. Se você tem a Bíblia, abra para mim. Leia comigo. Lá no telão. Há muitos planos no coração do homem, mas o que vai prevalecer? Mas o propósito do Senhor. Preste bem atenção: plano é algo que nasce no seu coração. Plano é aquela ideia que você tem quando você vai dormir. Plano é aquilo que vem por inspiração sua ou do diabo para o seu coração. Porque normalmente o seu plano te afasta do propósito de Deus. Fiquei com raiva, não vou ser mais obreiro.
Isso era plano seu, não propósito de quem? De Deus, é plano seu. E se é plano seu, vai acontecer tragédia. O que, pessoal? Não entendi, olha para mim. Quando Deus criou a humanidade, Adão e Eva, quem governava o homem era Deus. Era quem, gente? Só que o homem, por inspiração do diabo, quebrou a ligação entre ele e Deus. O homem resolveu que ele não seria mais governado por Deus quando ele pecou. Enquanto ele estava governado por Deus, pelo propósito de Deus, o homem não adoecia. Enquanto ele estava governado pelo propósito de Deus, ele não tinha tristeza, ele não tinha fome, ele não tinha miséria, ele não tinha problema. Mas aí o homem peca e ele corta a ligação entre ele e Deus. Ele abandona o propósito de Deus. Agora ele passa a ser governado pelo seu plano. O homem disse, vamos fazer folhas e tampar nossa nudez. O homem disse, vamos nos esconder de Deus. Agora era o plano do homem. Ele estava fazendo um plano que nasceu no coração dele. E houve o primeiro problema na terra. O primeiro problema na terra foi doméstico, foi familiar. A Bíblia diz que ele começa a acusar a mulher dele acusar ele. O segundo problema na terra também foi doméstico, familiar. Um irmão assassina o outro irmão. Tudo dentro de casa, entre irmãos, famílias. Mas por que está acontecendo as tragédias dentro de casa agora? Isso é plano de Deus? Não. Isso é plano do homem. É consequência do plano de quem? Do homem. Porque o propósito de Deus era que Deus governaria o homem. E enquanto Deus governou, tudo estava dando certo. Quando o homem resolveu seguir o seu próprio plano, tudo passou a dar errado. É o que diz o livro de Provérbios. O coração do homem está sempre fazendo planos, mas ele esquece de perguntar qual é o propósito de quem? Porque o seu plano tem que estar alinhado com o propósito de Deus. Se é só plano seu, vai trazer dor, vai trazer tristeza, vai trazer tragédia, vai trazer sofrimento para a sua vida. Veja bem Moisés, quando Deus chamou Moisés para tirar, olha o propósito, Moisés, eu vou tirar você, eu vou te usar, Deus falou com Moisés, olha o meu propósito, eu vou te usar para tirar o povo do Egito e levá-lo para Canaã. Quem era Moisés? Até então, Vinícius, Moisés era um homem velho, de 80 anos, gago, não sabia falar, fugitivo porque ele tinha sido assassinado um homem. O que esperar de um homem de 80 anos, fraco, velho, gago? Tem nada a esperar desse homem. Mas aquele era um Moisés guiado pelo plano. Moisés, enquanto ele foi guiado pelo plano dele, ele era velho, gagá, assassino, fugitivo. Aí Deus chama Moisés e diz, olha, o meu propósito para você, não é que você fique aqui pastoreando essas ovelhas no Monte Sinai, não é que você fica indo para lá e para cá. Deus diz para ele, o meu propósito é que você tire o povo de Israel da terra do Egito e leve para a terra de Canaã. Moisés disse sim, Senhor. Quando Moisés disse sim, Senhor, ele deixa de ser um velho gagá, fraco, cheio de defeitos e passa a ser o maior líder que a humanidade já viu. Ele passa a ser o homem que abre mar vermelho, o homem que ora e faz descer pão e carne do céu, o homem que faz coisas acontecer. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Dentro do plano, Moisés é fraco, no propósito ele é forte. No plano, Moisés é velho, no propósito ele está forte. A Bíblia diz que ele é o mais sábio e o mais forte dos homens. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Nos seus planos você enfraquece, no propósito de Deus você fortalece. É por isso que o diabo te inspira a fazer plano. Porque quando você segue o plano da sua cabeça, acabou, Deus não tem compromisso com isso. Olha o que diz Provérbios. Você tem muito plano no coração, mas Deus tem compromisso é com o quê? Com o propósito dele. A razão pela qual você nasceu é que Deus tem compromisso. Deus tem compromisso comigo no altar. Manda eu cismar que eu vou ser pedreiro. Vai cair, cada casa que eu fizer vai cair. Porque eu não nasci para ser pedreiro, eu nasci para estar aqui, ó. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. A minha força, a força do meu coração está ligada ao propósito de Deus. A minha prosperidade está ligada ao propósito de Deus. Se eu desço do altar e digo, quero saber desse negócio, não. Quem que eu viro? Homem comum, cidadão comum. Eu deixo de ser quem eu sou e não sou mais ninguém. Quem está comigo? Quem
está ligado? O poder que flui em mim, ele flui por causa do propósito. Se eu cismar que eu sou cantor, se eu cismar que eu sou sapateiro, se eu cismar que eu... Irmãos, acabou. Acabou. Essa graça que você sente tocar no teu coração, ela vem por causa do propósito. No propósito eu tenho saúde. No propósito eu tenho prosperidade. No propósito eu tenho força. E tem vez que eu cismo e eu falo, eu vou dar uma afastadinha do propósito. E toda vez que eu fiz isso, quebrei minha cara. Porque a minha autoridade está no altar. É o meu propósito. A grande pergunta é, qual é a sua autoridade? O peixe é bom na água. Na água, tenta nadar como um peixe. Você consegue? Mas se o peixe sair da água, ele não consegue dar um passo como você. Ele é débil, ele é fraco fora d'água. Porque o propósito do peixe é a água. O lugar natural do peixe é a água. É ali que ele vence. Quem me entendeu? Olha para o irmão do lado e diga, o diabo que está com um plano com você. Qual é o plano do diabo? Tirar você do propósito. Qual é o plano do diabo? Sansão na Bíblia nasceu para libertar o povo de Israel da mão dos midianitas. Sim ou não? Sim ou não? Diz a Bíblia que não tinha homem tão forte como Sansão. O propósito dele era ser juiz libertador. Está escrito lá. E ele tinha como propósito não poder cortar o quê? O cabelo. O propósito dele, não corta cabelo. E Sansão passou a vida inteira sem cortar cabelo. Mas uma mulher chamada Dalila pegou ele de jeito. E diz a Bíblia que ela insistia todo dia. Ela falava assim, você não me ama. Ele dizia, eu te amo. Ela dizia, se você me amasse, você me contava a verdade. De onde vem tua força? Ele não podia falar. Mas ela todo dia, você não me ama, você não gosta de mim, se você gostasse de mim, você já tinha me falado. Anda, Sansão, me fala. Vai, Sansão, me fala. Anda, você não gosta de mim. Anda, Sansão, por que você não fala? Se você me amasse, você me falava. Anda, a Bíblia diz que ela ficou falando tanto com ele, que ele pediu para si a morte. Mulheres, você tem poder de fazer um homem querer morrer. Sabe? Quando você começa... O homem fala, eu quero morrer. Deus me mata. Por favor, Senhor, me mata. Está escrito na Bíblia. Acha para mim esse versículo. Acho que vocês vão achar que eu estou brincando. É Juízes capítulo 6. Não. Sansão pediu para si. Ele ficou tão enfastiado dela falar com ele, dela ficar perguntando. Ele não podia falar. Mas ela ficou, anda, Sansão, me fala, anda, Sansão, me fala, anda, você me ama, você não me ama, se você me amasse, você falava, anda, fala, anda, por que você não fala, anda, sou, por que você não fala? A Bíblia diz, está escrito isso, achou aí? Juízes 16:15, eu sabia que tinha um 6, olha lá. Então ela lhe disse, como pode dizer que me amas, se o seu coração não está comigo? Já zombaste de mim 3 vezes, ainda não me revelaste em que consiste a tua força? Vai. E visto que ela o importunava todos os dias com suas palavras, ele cansou tanto que a alma dele se angustiou. Ela falava tanto que eu quero morrer. Eu não aguento mais ela querer saber a minha força. Então, enquanto Sansão estava no propósito, ele era o quê? Forte. Ninguém detinha Sansão, ninguém parava Sansão, ninguém segurava Sansão. Aí a Bíblia diz que ele não aguentou e falou com ela, o meu segredo é a minha trança, eu nunca cortei cabelo. Ela vai e entrega ele para o inimigo e corta as tranças dele. Agora Sansão saiu do propósito. Saiu de onde? Diz a Bíblia que ele virou um homem comum. Pegaram ele, amarraram, enfiaram 2 ferros nos olhos dele, cegaram ele, fizeram gato e sapato de Sansão. O mesmo homem que todo mundo temia, quando ele estava no propósito, ele não é ninguém fora do propósito.
Sansão é um palhaço. Diz a Bíblia que levaram ele para uma arena e fizeram dele palhaço na arena, divertindo, jogando ovo, farinha na cabeça dele. Por quê? Porque Sansão havia saído do propósito. Agora ele estava no plano de Dalila. Ele estava no plano dos homens. O que eu estou tentando lhe dizer é que o propósito te fortalece, o plano te enfraquece. Porque o plano é seu, não é de Deus. Deus não tem compromisso com o seu plano. Deus tem compromisso com o propósito que Ele fez para a tua vida. Por que você começou a mudar? Porque você foi chegando para o propósito. Quanto mais perto do propósito você está, mais livre você é, mais liberto, mais sadio, mais poderoso, mais gracioso, mais tudo você é. Quanto mais você se afasta do propósito, mais débil, mais fraco, só que o diabo é sutil. Ele não vai deixar você perceber que você saiu do caminho certo, do propósito. Ele não vai deixar. Quem está comigo? Quem está ligado? Então eu estou tentando te dizer que o seu coração pode fazer planos. Pode. Mas o plano do teu coração tem que perguntar para Deus: qual é o seu propósito? Todos os meus planos estão alinhados com o meu propósito. Eu não faço um plano que não tem a ver com o meu propósito. Quem está comigo? Quando eu vou fazer um plano, eu percebo o seguinte: esse plano me mantém no propósito? Sim, mantém. Então legal, vai dar certo, Deus vai ser comigo. Esse plano vai me tirar da igreja? Esse plano vai me fazer pecar? Esse plano vai me enfraquecer? Eu não vou ter tempo de ler Bíblia, eu não vou ter tempo de orar, de olhar pessoas, de cuidar de vidas. Eu vou ganhar dinheiro, mas eu vou sair do propósito? Não quero. Porque eu vou me dar bem hoje e vou morrer amanhã, como Sansão morreu, como um palhaço. Quem está me entendendo? Então preste bem atenção. Moisés, fora do propósito, velho, gagá, compreendeu? Sem recurso, sem moral, sem autoridade. Quando ele entra no propósito, o mundo inteiro se converte, se dobra aos pés de Moisés, porque o propósito de Deus tem poder de te levantar. Olha para mim, eu estou dizendo, Deus vai pôr você no propósito dele em nome de Jesus. Quem acredita pode aplaudir Jesus com uma mão, não com as duas, acima da cabeça, e dizer aleluia. Diga assim comigo: meu Deus. Pega pesado, diga: meu Deus, revela para mim seu propósito. Quando você está no propósito, meu amigo, você faz coisas extraordinárias. Você tem habilidade, você tem poder. O propósito te dá poder, te dá habilidade, te dá prosperidade, te dá alegria, te dá paz. Abandone o propósito e siga o plano. Eu estou com um plano aqui no meu coração que eu vou fazer assim, você vai ver. Vou fazer isso. Você vai ver, vou fazer desse jeito. Vocês vão ver comigo, quem riu de mim vai ver. Estou com esse plano, cheio de gente faz. Tem gente que sai da igreja montando um plano. Ele monta um plano: eu não vou sair, você vai ver. O pastor vai ver. Quando ele não me vê lá mais, ele vai ver. Mostrar para amigo, quem vai se ferrar é quem sai do propósito. Amém? Olha para o irmão e diga: chora, mas fica no propósito. Esperneia, mas não sai do propósito. Eu só saio do altar morto para o cemitério, porque eu sei o tanto de demônios que estão esperando eu sair do altar. Os demônios que eu expulsei da Dorinha, sabe quem que é a Dorinha? Uma irmã lá no salãozinho da rua 27, que ela sentia dor no corpo inteiro. Um dia eu fui orar para ela, manifestou um demônio. Ele falou assim: eu sou o demônio da Dorinha. Eu falei: demônio da Dorinha? Eu falei: demônio esse eu não conheço. Se apresenta aí, que eu não te conheço não. Ele falou: Dorinha, porque toda vez que todo mundo chama ela de dor. Como chama de dor, meu nome é dor, eu venho para ela mesmo. Eu falei: o quê? Quando eu chamo ela de dor, eu estou entregando ela para você? Eu sou o demônio da Dorinha. Então fala com o seu irmão: cuidado com o que te chamam. O nome dela era Maria das Dores. A gente chamava ela de Dorzinha. E o demônio da Dorzinha ficava no corpo dela.
Aquele demônio não morreu não. Ele está esperando eu sair do meu propósito para me dar uma coça e colocar dor no meu corpo inteiro. As pombagiras, os Exum caveira, os tranca-rua, os espíritos que eu tirei das pessoas, a minha vida e meu ministério inteiro. Se esqueceu de mim? Demônio não fica velho e nem esquece. Ele anda ao nosso derredor como um leão, esperando você sair do propósito para ele te pegar. Então deixa eu te falar, apaga o plano e pede a Deus, revela o propósito. E Deus tem propósito? Salmo 139, versículo 13 ao 16. Eu termino. Posso ler, gente? Verso 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrante, graças te dou, visto que por modo assombrosamente e maravilhoso me formaste. As tuas obras, Senhor, são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informa. Os teus olhos me viram quando eu ainda não tinha forma. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito, determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha o que o salmista está dizendo. Graças te dou, Deus, porque o Senhor me conheceu antes que os meus ossos fossem formados. O Senhor me conheceu quando eu ainda era nada, em substância informe, ou seja, eu não tinha forma, o Senhor me conheceu. E o salmista disse assim: Eduardo, todos os seus dias foram escritos num livro e determinados, antes que eles existissem. O dia de amanhã já existe num livro de Deus. Já está tudo escrito que vai acontecer com você amanhã. Deus escreveu uma história a seu respeito. A história que Deus escreveu ao seu respeito é de sucesso. Eu vou dizer, vê se você recebe aí o propósito de Deus. Deus, antes de você nascer, Ele escreveu uma história a seu respeito. Uma história de vitória e de sucesso. Quem acredita, dá um glória a Deus. Foi assim, ó. Deus pegou um livro e disse assim: eu quero criar o Daniel. E Deus começou a escrever num livro a história do Daniel, homem de sucesso, vai casar com tantos anos, vai ter 3 filhos, não vai morrer de câncer, não, acidente também não vai morrer, ele vai ter uma vida boa, plena, cheio de alegria. E Deus foi escrevendo a história. Cada dia do Daniel, Deus escreveu. Antes que eles existissem, Deus foi escrevendo. Quando Deus terminou de escrever a sua história, Daniel, Ele pôs um ponto final e disse: é aqui que Ele vai encerrar, como um sucesso. Pronto. Fechou o livro. Chamou o Daniel no céu. Antes do Daniel nascer, você estava no céu. Você estava no céu com Deus. Ele te conheceu, diz: eu te conheci antes que te formaste no ventre, disse Deus a Jeremias. Eu te conheci. Deus te conheceu antes de você nascer. Você não lembra disso. Você não lembra, mas Deus te conheceu no céu. Aí Ele te chamou no céu, você já estava lá. Quem quer ir para o céu? Por que a gente quer ir tanto para um lugar que a gente nunca conheceu? Por que você quer ir para um lugar que você nunca viu foto? Você nunca viu as ruas, você nunca viu praça, você nunca viu nada, mas você quer ir para lá. Você quer morrer para ir para lá. Deixa eu te contar. É porque você já esteve lá. É a sua casa. Você não lembra, você não lembra. Deus pegou a história do Daniel e escreveu no livro. Aí lá no céu, Deus chamou o Daniel e falou: vem cá, leia essa história. Aí o Daniel pegou o livro, abriu e leu. Quando ele terminou de ler, o Daniel falou com Deus: que história bonita, que história de vitória.
Nossa, que história linda. E Deus falou com ele: quer viver ela? E Daniel disse: quero. E Deus disse: para você viver ela, você vai ter que nascer e esquecer de tudo isso aqui, mas no final você volta para cá. Aceita? O que o Daniel disse? Sim, eu aceito. E o Daniel passou pelo véu do esquecimento ao nascer. E quando ele nasceu, ele não lembra de onde ele veio, mas agora a história dele está escrita. Propósito está escrito. Deus não criou para ser um fracasso. Deus não criou para ser desesperadamente, para sofrer nesse mundo. Tem uma história escrita de vitória para ele. Quem acredita que tem, dá um glória a Deus. E quando Daniel está seguindo, o Daniel conhece o propósito? Não, porque ele esqueceu. Agora disse a Bíblia que ele precisa do Espírito Santo. Diz a Bíblia, Jesus disse: o Espírito Santo vai guiar vocês no propósito. O Espírito Santo vai lembrar vocês de tudo que eu disse a vocês. Quando eu busco o Espírito Santo, ele revela para mim o caminho que eu devo seguir. O Espírito Santo, porque eu não sei qual é o meu propósito, você não sabe, mas quando você busca o Espírito Santo, ele começa a mostrar para você o seu propósito de sucesso. Quem está me entendendo? Mas antes que você buscasse o Espírito Santo, veio o maligno e encheu o seu coração de quê? De planos, que é sempre o contrário de quê? Porque no plano Deus não te apoia, você está sozinho, entregue à própria sorte, é o seu livre-arbítrio. Pode dar certo como pode dar errado, mas no propósito nunca vai dar errado. No propósito não tem como você dar errado. Quem aceita o propósito de Deus para a sua vida hoje? Só que o diabo vai te iludir com planos. Ele vai dizer que você nasceu para ser coisas que você não nasceu. Ele vai chamar você para fazer coisas que você não era para você fazer. Ele quer tirar você do propósito. Porque no plano, quem domina é o diabo. No propósito, quem domina é Deus. Amém, gente? Quando eu te peço para trazer esse coração, é porque Deus vai trazer esse coração de volta para o propósito. Quem acredita que Deus pode? Repete comigo: todos os meus dias. Se todo mundo não falar, eu não vou pregar. Diga: todos os meus dias estão escritos num livro. Esse livro está onde? No último dia da sua vida, no julgamento, a Bíblia diz que vai abrir-se o livro. Apocalipse, põe para mim qual que é o versículo? Apocalipse 20. Eu não ia falar sobre isso, por isso que eu estou perguntando aqui. É o Espírito Santo que está me dirigindo. Para alguém vai servir. Não sei para quem, mas para alguém está servindo. Para quem é que está servindo? Apocalipse capítulo 20 diz assim, eu acho que é 20 mesmo. Abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, o livro da vida. Vou ter que pedir o irmão Google aqui. Apocalipse 22 o quê? 20, 12. 20, capítulo 20, verso 12. Olha só. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Estavam todos de pé diante do trono. Então se abriram o quê? Os livros. Diga, abriram-se livros. Diga, livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Diga assim, abriram-se quê? Livros. E outro livro. Qual que era o outro? O que é isso? Tudo que você faz está sendo escrito num livro. O seu dia de hoje foi escrito num livro. Quem me entendeu? No último dia da sua vida, Deus vai abrir o livro da sua vida, da sua história, aquele que você leu no céu. Ele vai abrir o livro da vida e vai abrir o livro das coisas que você fez. E Deus vai comparar o que era para você ter feito com aquilo que você fez. E você vai ser julgado conforme o que tiver escrito no livro. Ninguém vai julgar você. É o que você fez que vai te julgar. É isso que está escrito. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito. Então, tudo que você faz, desde que você nasceu, está escrito, sendo escrito em livros. Porque Deus quer saber se você está seguindo o seu plano
Porque o propósito dele está num livro, chamado livro de quê? O livro da vida, não é livro da morte, é livro de vida. Então no último dia, quando você estiver diante do trono, Deus vai abrir o livro original, que era aquilo que era para você ter feito. E vai abrir o livro com aquilo que você fez. E você vai ser julgado conforme o que estiver escrito no livro. Eu quero seguir um propósito. Quantos querem? No propósito eu vou prosperar. No propósito eu tenho que negar a mim mesmo. Muitas vezes eu tenho que negar o que eu quero. Porque o que eu quero normalmente é plano do diabo. Ele me coloca vaidade, me coloca orgulho, me coloca um monte de coisa. Objetivo, saia do propósito. Porque no propósito eu vi muita gente. Minha mãe morreu assassinada com 21 facadas. Deus planejou isso para ela? Não, isso era plano do diabo. Eu vi meu irmão morrer, eu vi minha família sofrer, eu vi toda a minha casa sofrer, porque eles viveram planos, não propósitos. O dia que eu aceitei o propósito, a minha vida endireitou. O que tem poder de endireitar a sua vida é o propósito de Deus. Porque os demônios, eles governam com trevas. O que eu estou te dando aqui é conhecimento. Conhecimento. Homens poderosos abandonaram os propósitos de Deus e seguiram seus planos. E o fim é horrível. É horrível. Irmãos, eu estou te chamando. Se Deus, você só é forte no propósito de Deus. Posso te contar uma última? Quantas horas? 9 horas. Posso te contar uma última? Posso. Quem lembra do jumentinho que levou Jesus para entrar dentro de Jerusalém no domingo de Ramos? Lembra? Jesus falou com os discípulos assim, olha, vai na entrada da cidade, tem um jumentinho lá pastando com a sua mãe, desamarre-o e traga-o para mim. Os discípulos foram e encontrou um jumentinho pastando com a mãe. Os discípulos pegou o jumentinho que nunca tinha sido montado por ninguém, 0 quilômetro, levou para Jesus. Aí Jesus, os discípulos pegaram seus mantos, colocaram sobre o jumento, Jesus montou no jumentinho e entrou em Jerusalém aos gritos de Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome. E o jumentinho foi levando Jesus e todo mundo aplaudindo, cantando. Foi lindo. Quando Jesus terminou de entrar, Jesus desceu do jumentinho e levou ele para a mãe. O que o jumentinho falou com a mãe dele? Mãe, eu entrei na cidade hoje, só não tem ideia. Todo mundo me aplaudiu, cantou para mim, todo mundo jogou palmas, e eu passei sobre as flores. Foi lindo, mãe. A mãe dele falou assim, menino, você tem certeza? Tenho, mãe, tenho certeza, foi lindo. Eu vou voltar lá e vou mostrar para a senhora, vou entrar de novo. E ele voltou lá. Começou a descer as ruas de Jerusalém. Chicotada de um lado e chute do outro, e um jogava pedrada, e ele pôs o rabo entre as pernas e corria para um lado, corria para o outro. Chegou na mãe dele, mãe, eles estão querendo me matar, mãe. Aí a mãe dele falou com ele assim, meu filho, uma coisa é você entrar na cidade carregando Jesus. Outra coisa é você entrar na cidade sem Jesus. Filho, uma coisa é você entrar na vida, você passar pela vida no propósito de Deus. Outra coisa é você tentar encarar a vida. Ele é invisível, mas ele é real. Quem acredita que ele é real? Fica de pé no seu lugar, por favor.